Amém. Deus é bom. Amém, irmãos? É bom conseguirmos estar na presença do Senhor, mesmo que estejamos cansados. E como já ouvimos, às vezes é até aquilo que não apetece, mas é tão importante nós podermos estar na presença de Deus livremente. Amém? Acho que estes tempos são exatamente para isto, de forma a que nós possamos estar com o nosso Deus livres para cultuá-lo. Meus irmãos, hoje eu gostava que pudéssemos, penso que vamos conseguir, terminar finalmente o livro de Oseias. Gostava de ler apenas o capítulo 13, vamos ler também o 14, mas gostava de explicar, ou melhor, focar mais especificamente neste tempo que me resta, no capítulo 14. Oseias, capítulo 13 e depois 14. Mas vamos ler primeiro o 13. Diz assim: Quando Efraim falava, tremia-se e foi exalçado, em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, toda a obra dos artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam, beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, e como o folho que a tempestade lança da eira e como o fumo da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo espiarei no caminho, como o urso tem perdido os seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias dos seus corações, e ali os devorarei como o leão, e as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei, pois é, um nome estranho, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Está difícil, desculpem. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno. Eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todos os vossos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada os seus filhos, serão despedaçadas as suas mulheres grávidas, serão abertas pelo meio. Os irmãos, desculpem, mas eu estou de facto cansado, então está a ser complicado ler. Mas deixem-me só fazer um resumo, porque eu quero entrar no capítulo 14 especificamente. Nós temos estado aqui às quartas-feiras, e quem conhece o livro de Oseias sabe que existe um padrão. Aliás, este padrão é comum em praticamente todos os profetas. Quem estuda os livros proféticos, sejam os maiores e os menores, embora os profetas maiores tenham uma dinâmica ligeiramente distinta, pelo menos nos profetas menores nós vemos esta dinâmica que é o aviso, depois a consequência, aquilo que o povo não quer obedecer, depois há sempre uma chamada para o arrependimento e o Senhor acaba por mostrar o seu amor. E nós conseguimos ver este padrão até inclusive aqui neste capítulo 13. E é interessante porque nós vimos na semana passada acerca da controvérsia que o Senhor tinha para com Judá, a ideia de que ele queria ser de facto o seu pastor, o pastor de Judá, mas Judá estava mais interessada noutras questões e não estava propriamente interessado no seu Deus. E aquilo que nós vamos vendo ao longo da Bíblia, mas também nos profetas, não é um Deus ciumento, embora apareça essa expressão, eu tenho ciúmes ou eu sou zeloso. É a ideia de que, e isto é importante nós entendermos, isto tem uma cultura, isto tem a ver com exatamente o contexto histórico em que se está a dar, mas também com o discurso verbal e a comunicação conforme ela era entendida naquela altura. E uma coisa que é extraordinária é nós entendermos que estes livros proféticos ocorrem não é porque Deus é mau, mas é porque Deus é misericordioso. E isto é importante para que nós consigamos compreender quem de facto é Deus. Porque se eu quiser me relacionar de facto com Deus, eu preciso de entender quem Ele é.
Aquilo que nós já percebemos é que a nossa mente finita não consegue alcançar a plenitude e quem Ele verdadeiramente é, na sua e total plenitude. Isto é, em tudo aquilo que Ele é, a nossa mente finita não consegue alcançar aquilo que é infinito. Isto é fácil de entender, nós temos circunstâncias que nos dão nós, não é? É só imaginarmos se o universo é de facto infinito e isto está-nos logo que cabe da cabeça. Ou então os vírgulas, não é? Eu não percebo nada de matemática, mas aparentemente depois da vírgula há um número que é infinito. Então 1 ou 0,00 e depois infinitamente. Não dá para perceber, nós ficamos logo arrumados. Não dá mesmo para compreender a questão da soberania e da infinitude divina. Então aquilo que acontece extraordinariamente neste texto, nós vimos de uma forma muito pormenorizada, nós vimos a vida de Oseias. E vimos como o Senhor agarra na sua vida como um exemplo para que Ele possa dar ao povo. Este é, aliás, também um padrão que acontece. Falávamos disto e falávamos exatamente disto no domingo. É que todos nós gostamos muito da questão dos profetas e da vida e consideramos-los como heróis. O problema é que nenhum de nós queria ter a vida nem a aderência que as pessoas tiveram para com eles. Porque hoje em dia, vejam, a definição de sucesso e até a definição de sucesso evangélico é se as igrejas estão a abarrotar de gente, se o pastor tem carisma, se o pastor ou o ministério faz isto, aquilo e aquilo outro. Tem tudo a ver com aquilo que é visível. E quando nós olhamos para aquilo que é visível, nós podemos correr o risco de achar que avaliar o ministério por aquilo que é visível é isso mesmo que nós devemos fazer para aceder ou para entender quem é que tem sucesso ministerial ou quem não tem sucesso ministerial. E aquilo que nós vimos no domingo é aquilo para o qual Jesus nos chama, o sucesso ministerial. E quando eu falo ministerial não é apenas para pastores, é ministerial ou o sucesso da nossa própria vida pessoal. O sucesso da nossa vida é um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Sem isso não há sucesso. E aquilo que nós percebemos é que estes homens, eles foram chamados para uma vida de abnegação. Eles foram chamados para um compromisso radical com Deus. E eles não tiveram grande aderência do povo. Porque a mensagem foi dada, e se tivesse sentido juízo, não havia tantos livros proféticos. Até para quem estuda no Instituto Bíblico havia menos disciplinas. Porque a Bíblia era mais pequena. Mas já perceberam que a Bíblia é tão grande porque nós somos teimosos? Porque volta e meia, os textos estão sempre a repetir a mesma coisa. E os profetas fazem exatamente isto. Neste capítulo 13, aquilo que nós vimos é uma condenação, assim meio... E usa clara hipérbole, usa uma data de figuras de estilo, usa a questão dos animais para nós compreendermos. Uma ursa a quem tiram os filhos é uma ursa violenta. É só... Quer dizer, eu ia dizer, é só experimentarem e não experimentam, porque senão nunca mais vêm à igreja. Vão diretamente para o céu. E às vezes até com animais mais pequeninos, aquilo os irmãos entendem, e a ideia tem a ver com o zelo e o furor. E aquilo que nós vamos vendo é que Deus, Ele tem um aviso ao povo. Ele está a dizer, olha, todo o caminho que vocês têm, todo o caminho que vocês fazem fora de mim vai levar a consequências terríveis para a vossa vida. E nós achamos que isto tem a ver com vingança do Senhor, mas é muito mais profundo do que a vingança. É que às vezes as coisas correm mal na nossa vida por nossa consequência, porque nós não cuidamos de nós e o Senhor vai permitindo, mas essas coisas que vêm à nossa vida o Senhor usa para nos moldar. Nós não gostamos da ideia do sofrimento como uma forma de nos moldar. Mas veja o seguinte, se de facto esta história de Deus ela é real, o que está em questão é a tua e a minha alma. Então, obviamente, que um Deus zeloso, um Deus que ama os seus filhos, Ele tem que usar todas as ferramentas disponíveis, nem que seja o sofrimento, para nos levar para Ele. Porque aqueles que são pais conseguem entender isto. Não é preciso sermos pais, mas quando somos pais entendemos isto de uma outra forma. Quem é que consegue olhar para o seu filho a tomar más decisões e más escolhas e a ver que a sua vida vai ser destruída, e quem é que não vai correr atrás? Quem é que não faz, nem que seja aquilo que se chama o tough love, não é? O amor complicado, o amor duro, não é? O amor de... Eu lembro-me, por exemplo, da minha mãe, o meu irmão,
O meu irmão houve uma altura, foi rápido, foi aos 16 anos, entrou numa espiral destrutiva. Os irmãos, eu já expliquei isto aos irmãos, já falei com os irmãos, inícios dos anos 90, e a questão toda da toxicodependência, estávamos no auge disso tudo, e eu lembro-me, era bem novo, porque o meu irmão tinha mais de 16 anos do que eu, ele começou logo assim que eu nasci, um bocadinho antes de eu nascer, foi quando ele começou e desculpem a expressão, enfiar-se na droga, não é? E eu lembro-me da minha infância, foi exatamente isto. Uma mãe, e aqui a minha mãe teve um papel mais importante até, porque o meu pai ele geria as coisas de uma outra forma. O pai também tinha problemas com álcool, também não conseguia ajudar muito um filho na toxicodependência, porque o meu próprio pai também tinha problemas com álcool. E então havia esta espiral destrutiva na família. E eu via a minha mãe, e às vezes imaginava a minha mãe exatamente como uma leoa. Porque eu sei, por exemplo, de coisas que a minha mãe fez, que eu olho para a minha mãe e digo assim, bem, eu acredito que tu fizeste isto, mas tinhas que estar num estado... Eu lembro-me de não vi isto, mas sei que me contaram e sei que é real, a minha mãe sair de casa às tantas, ir procurar o meu irmão lá no meio das barracas. Porque o filho não estava em casa, ela não queria saber se era o traficante aí. E a minha mãe chegou a ameaçar traficantes. Vocês estão a ver? Malta da pesada, ela a dizer, se tu vendes alguma coisa ao meu filho, eu vou para a prisão, eu mato. Ela fazia mesmo isto. Porque é a ideia do zelo. A pergunta para vocês, ela fazia isso porque era má pessoa ou tinha a ver com o amor que a movia? E talvez isto é um exemplo tonto, porque Deus não se compara, obviamente, a minha mãe não se compara a Deus, nem a minha mãe, nem nenhum de nós, obviamente. Mas aquilo que eu estou a dizer é que quando nós lemos estes textos, nós temos que perceber que o que está em jogo são as almas. O que está em jogo é um povo que é suposto ser dedicado ao Senhor e está completamente longe. Nós vemos aqui, eles a determinada altura, eles fazem bezerros de ouro. Tem a ver com aquilo que se cultua com os... É bezerros de ouro, mas podia ser um outro animal qualquer ou uma pessoa qualquer. Esta é, aliás, a nossa grande luta para com o catolicismo. Podem dizer o que quiser. Não, nós não adoramos, nós veneramos. É a mesma coisa. Faz-se imagens e ora são uma imagem que não nos ouve, não tem ouvidos para ouvir, ou melhor, tem, mas não ouve, tem olhos para ver, mas também não vê, tem boca, mas também não fala, e nós entendemos que isso é idolatria. E é curioso, porque a Bíblia está sempre a apelar contra a idolatria, também falámos disto várias vezes. Oséias fala acerca da idolatria de uma forma muito lata. Não é apenas aquilo que tu cultuas de imagem, podes ser tu próprio, teu Deus. E quando és tu o teu próprio Deus, tu também estás a idolatrar. Quando tu decides aquilo que te apetece sem sequer pensar e sem sequer fazer isto, que é orar, Deus, é mesmo isto que tu tens para a minha vida. Muitos de nós não fazemos isto, porque temos medo da resposta. Mas olha, deixa-vos dizer uma coisa que eu às vezes quando estou a aconselhar pessoas assim que estão a namorar, ou a querer, ou a pensar... E às vezes umas já estão a namorar e estão a pensar em acabar, e isto acontece também, não é? E às vezes a malta nova é assim, muito, muito volátil. Mas eu lembro-me de eu ser tão teimoso, eu lembro-me de uma vez, e não era com a minha esposa, foi de ter uma pessoa com quem eu me estava a ter um relacionamento, e logo no início eu sabia que aquela pessoa não era para mim. E eu, teimoso, demorei anos até ter a coragem de acabar, porque eu sabia que aquilo não era para mim. E não tem nada de mal, não era crente na mesma, não é isso que está em questão. Estou a dizer especificamente que muitas das vezes nós sabemos aquilo que Deus quer para a nossa vida e é por isso que às vezes não lhe queremos perguntar o que é. Porque já sabemos. E isto pode parecer uma coisa tão pequenina, não é? Mas agora imaginem quando nós colocamos estas coisas e estas decisões e nós não entendemos que as pequenas decisões podem levar a consequências drásticas e trágicas, e é isto que está a acontecer. O que é incrível neste capítulo 3 é isto. Vejam, o Senhor está a fazer acusação, e acusação, e acusação. E chega ao 14 e faz uma pausa. Diz assim o 14 do capítulo 13. Eu os remirei da violência do inferno. A ideia é, eu os vou salvar do Hades. E o inferno aqui não é... Bem, não posso dizer esta expressão, senão depois isto é problemático. Eu estou a utilizar, eu ia dizer, não é literalmente o inferno, não quer dizer que eu não acredito literalmente no inferno, está bem? O que eu estou a dizer é que a expressão que está aqui é Sheol. E Sheol é o lugar dos mortos. Isto depois valeria aqui um debate teológico, se é o lugar dos mortos, é o inferno, ou se é um outro lugar, mas eu não queria entrar por aí, até porque está aí alunos do Instituto Bíblico e eles não são aqui, a maior parte deles não é daqui da congregação e eu não quero chocá-los com as minhas opiniões, está bem? Também não estou aqui para dar as minhas opiniões.
que é que eu quero que os irmãos pensem? Há uma acusação terrível. O povo não quer saber de Deus para absolutamente nada. E aquilo que o Senhor faz é isto. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Ele está a falar acerca daquilo que ele é capaz de fazer e quer fazer e deseja fazer. E isto é um ato que ele vai fazer por causa do amor. E depois tem uma expressão que os irmãos conhecem, muito parecida. Onde está, ó morte, aqui não é o aguilhão, mas é a tua vitória. Onde está, ó morte, a tua maldição. É interessante. Porque dá aqui, na parte A do versículo, a ideia de que apesar de toda a condenação, apesar de todo o julgamento, Deus ainda tem a expectativa e a esperança do arrependimento. E é por isso que depois no capítulo 14, o capítulo 14 de Oséias termina exatamente com arrependimento. Temos que avançar rápido. Diz assim, versículo 1 do capítulo 14. Converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Só isto dava para pregar uma semana. Nós somos muito teimosos. Nós somos muito duros do coração. Converte é a expressão para arrepender no hebraico. A ideia é converte ou arrepender-te é a mesma coisa. Significa mudar o rumo. E falamos disto várias vezes. Mudar o rumo onde estamos. O Senhor está a ver um rumo na nossa vida e Ele não quer esse rumo. E aquilo que Ele constantemente vai fazendo é dando-nos toques. Ele dizer, olha, não faças isso. Não é por aí. Arrepende, converte. Irmãos, e nós somos teimosos. Nós somos muito teimosos. Eu tenho 42 anos, sou um jovem, estou aqui para as curvas, ou então não. Mas já aprendi isto. Sou muito teimoso. Quantas vezes é que o Senhor tem que dar aqui a dica? Converte. E aqui ao povo, converte ao Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. A ideia é aquilo que tu gostas tanto, aquilo que te apetece tanto fazer, aquilo que te dá tanto prazer. Nem sempre aquilo que te dá prazer é pecado, mas muitas das coisas que nos dá prazer é pecado. E aqui está o Senhor com a sua infinita paciência, porque pelos teus pecados tens caído. Aliás, dizer-vos também aqui, a título de confidência, quando eu disse a sua infinita paciência, não é de facto real, porque ele não tem a paciência infinita. Ele tem um cálice, uma medida. Isso é bíblico, é teológico. Ele tem uma medida e quando essa medida, desculpem a expressão, quando lhe chega a mostarda ao nariz, a determinada altura vai chegar e Apocalipse fala acerca disto, acerca do cálice, da ira do Senhor. Não é apenas Apocalipse, nós vemos isto também, por exemplo, quando há a destruição de Sodoma e Gomorra, é exatamente a ideia teológica e real da Bíblia. Aquilo chegou a um patamar que o Senhor diz, olha, isto é para acabar tudo. Isto não há mais tolerância para isto. Na realidade, olhando para o mundo como estamos, eu não sei se a medida não está lá já a transbordar. Então, já viram aqueles jogos que agora se faz, que é com o copinho de água e nós temos que fazer um desafio, que é, temos que encher o copo e a primeira pessoa a levar o copo a transbordar perde o jogo. E eu acho, e a determinada altura o jogo é engraçado porque as pessoas têm que sempre abrir a torneira e parece sempre que aquilo já está a arrebentar, mas aquilo quase parece que tem sempre mais um bocadinho que dá. E a determinada altura aquilo já está mesmo tudo coberto e mete-se mais uma gotinha, aquilo ainda dá, mas depois a pessoa que vem a seguir, quando ela põe aquela gota, o que é que acontece? A última? Tudo transborda. E eu acho que é uma boa imagem, porque eu acho não, tenho a certeza que é isto que vai acabar por acontecer. O Senhor ainda não acabou com isto tudo, e quando eu estou a dizer acabar com isto tudo, é acabar com esta era. Porque é isto que nós acreditamos que vai acabar por acontecer. Nós sabemos, porque... Mas é interessante, deixa-vos dizer o seguinte. Quando eu vou a funerais, eu consigo perceber como a eternidade está no coração dos homens, mesmo quando faço funerais de pessoas que não são crentes. E também faço de crentes e depois estão muita gente que não é crente. Muita gente de vários tipos de fé. Mas é curioso que nos funerais dá para perceber, e é aliás uma coisa que eu costumo dizer, dá para perceber que a morte sendo tão natural é ao mesmo tempo tão antinatural. E a pergunta é, se nós todos sabemos que quando nascemos vamos morrer, porquê é que ficamos tão tristes quando alguém morre? E porquê é que ficamos com tanto medo daquilo que vem depois? E até o ateu fica com medo. Até o ateu começa a pensar, bem, se calhar, e se isto não for o fim?
Porque na realidade, se a morte fosse tão natural como nós pensamos, então tudo era facilmente arrumável. Porque nós constantemente, e à medida que a vida vai avançando, temos tanto contacto com a morte. É só os irmãos pensarem quantas pessoas vocês já conheceram que faleceram. Quantos funerais é que já foram? Quantas pessoas familiares vocês já perderam? Quantos amigos já perdemos? E sabemos que ainda vamos perder mais. Porque esta é a realidade. Mas ao mesmo tempo que sabemos que é tão natural isto acontecer, ainda assim para nós a morte não é, mesmo para um ateu, faz confusão. E porquê? Porque nós não fomos criados para a morte. Nós somos criados para a eternidade. Por isso é que ele diz, olha, porque pelos teus pecados tens caído. A ideia é, vê bem onde é que tu estás a tropeçar. Vê bem aquilo que te está a levar a tropeçar. Tomai convosco palavras e converteis ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda a iniquidade, isto é, tudo aquilo que fazes de errado. Recebe-nos graciosamente e diremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos e à obra das nossas mãos. Não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Irmãos, isto é incrível. É o livro todo a dar na cabeça. E aqui está o Senhor mais uma vez a mostrar e a provar que Ele ainda ama. Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio. E espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteias, e a sua glória será como o da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, florescerão como a vide. Desculpem. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Vejam o que é que o Senhor está a dizer. Olha, eu amo-vos, eu estou disponível para que vocês se convertam, para que vocês se arrependam. E depois está a dizer o que é que acontece quando as pessoas se arrependem. E aquilo que acontece é uma mudança de vida. O arrependimento não é uma decisão apenas racional, é muito mais profundo que isso. Quantos dos irmãos já disseram assim, eu vou fazer dieta? Quantos? Nenhum, só o pastor. Só alguns. Ninguém quer fazer dieta. E quantos conseguem fazer dieta, mas depois acabam por, mais tarde ou mais cedo, que acaba... A dieta não significa que a gente não coma. Isso é jejum, irmã Glória. Jejum é uma coisa, dieta é outra. Mas onde é que eu quero chegar? Racionalmente nós dizemos assim, olhamos para o espelho e dizemos assim, epá, Luís, essas gordurinhas já não são gordurinhas. Isso já tens um casaco vestido em cima, não é? Um casaco de gordura. Se calhar tens de começar a fazer exercício e a cortar aqui a comida. E racionalmente está tudo tranquilo. Eu olho para o espelho e convenço-me logo, epá, tenho mesmo que fazer dieta. Então... racionalmente está feita a dieta. O problema não é o racional. O problema é que a seguir vou ter que olhar para as bolachas que os meus filhos gostam e dizer assim, pá, não vou comer nenhuma. Depois é olhar para os bolos que a minha mãe faz e dizer, não vou comer nenhuma fatia. E depois olhar para a comida e dizer assim, hoje vai frango grelhado só. Grelhado na chapa só com sal. E frango, e até a gente só come frango, até fica só com penas. E depois olhamos... e dizemos assim, será que vale a pena pelo espelho? Que se lixe o casaco. Compra-se uma roupa mais larga. Racionalmente, nós conseguimos decidir muita coisa. Mas o arrependimento não é racional só. O arrependimento começa e é uma decisão tua e é minha, mas depois há um compromisso que se faz, mas não tem tudo, não tem apenas a ver connosco. Há uma mudança de vida. Tem que haver uma mudança de paradigma. E vejam, aquilo que acontece é que eles são acusados de ser idólatras. E aqui está Efraim a dizer, é o Senhor a dizer, olha, vocês um dia vão dizer isto. O que é que eu tenho a ver com os ídolos? A ideia é, há um arrependimento tal que aquilo que hoje é o pecado, eles deixam de o querer fazer, passa a ser abominável para eles. É aquela ideia, os irmãos recordam-se, quando nós verdadeiramente nos convertemos,
E começamos a ter consciência de quem nós somos. Isto não tem a ver com dizer, eu sou tão má pessoa, não é isso. Tem a ver com nós entendermos que quando nos convertemos ao Senhor, como é que era a nossa vida antiga, e aquilo a determinada altura, desculpem a expressão, até nos dá nojo. Aquilo que nós fazíamos, aquilo que nós dizíamos, aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós éramos. Porque a nossa identidade não era isso, mas estava assente no pecado. Então onde estava o pecado, estávamos nós. E essa era a nossa identidade. E quando nós olhamos, nós pensamos, não, isto já não é a vida que eu quero. Mas mais do que isto, há uma mudança radical quando já não é apenas a vida que eu não quero, é também a vida que eu já não posso jamais e suportar vivê-la. Então é aqui que nós vamos tendo as vitórias. Porque aquilo que era a velha vida deixa de acontecer. Quem é sábio para entender estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Veja como é que termina o livro de Oseias. Irmãos, o Senhor tem que ter muita paciência. O Senhor levantou homens para falar estas coisas. E eles falavam e ninguém ouvia. Ninguém queria saber. Quem é que tem filhos teimosos? Os vossos filhos são teimosos? Os meus também são. São teimosos. Paulo e Cris, os filhos são os mesmos? Eu gostei da Cris, a Cris, são. E depois olhou para o... São, não são? Eu sei. O mais velho. Os filhos acho que são todos quase teimosos, não é? Ou quase todos teimosos, não sei. Na realidade essa é que é a grande resposta, é que nós todos somos teimosos. Pois. E nós somos mesmo teimosos. Deus levantou um profeta. Diz assim, olha, avisa lá estes indivíduos todos. Que se eles não alinharem a sua vida, isto vai acontecer. Eles não querem saber. E o Senhor levanta outro, olha, já chegou e já acabou o outro. Começou o teu ministério. Fala lá a eles. E a determinada altura na história, nós até temos chamadas de profetas, que é uma coisa... Olha, eu levantei-te para seres um profeta às nações, mas ninguém te vai ouvir. Mas tu, contudo, ser obediente. E diz, tu vais falar em meu nome. Ezequiel é assim. O Senhor chama Ezequiel e olha, chamei-te, mas ninguém te vai ouvir. Este é o teu ministério. E depois põe o homem em cada posição e em cada figura. Olha, agora... E nós não entendemos, mas aquilo tem a ver com a cultura. A ideia, olha, é amarrado de um lado e agora diz assim, olha, agora durante X tempo, durante X dias, tu só dormes para o lado esquerdo, só estás deitado para o lado esquerdo e só dormes e só comes do lado, já nem sei qual é que é o primeiro, mas é assim. E depois passados 140 dias, olha, agora mudas de lado, mas continuas deitado. E a ideia é, o povo vai passando e está ali o homem. E daí, o que é que os irmãos acham que o povo diz? Isto é maluco. É doido. E aquilo que ele diz é uma loucura. Porque a determinada altura, o que é que eles querem fazer? O que eles querem ouvir é ouvir aquilo que eles gostam, como nós vimos no domingo, Jeremias 38. Jeremias começa a dizer assim, olha, escusam de levar o exército para lutar. Porque isto é... O Senhor já disse que vocês vão perder. Portanto, mais vale voluntariarem-se, em vez de combaterem, correrem o risco de ficarem feridos, alguns de vocês vão ser mortos, vocês vão acabar por ir na mesma, mais vale chegarem lá. Isto estou a dizer assim a paráfrase, mas basicamente ele diz assim, olha, vocês agarram todos nas vossas coisinhas, nas vossas armas, deixam aqui, levantam-se e vão lá bater à porta dos inimigos e dizem assim, estamos aqui, rendemos-nos. E os príncipes começam a dizer ao rei, tu já viste o que é que ele está a fazer? Ele está a fazer com que os homens não queiram lutar. Isto assim a gente não vai conseguir combater, então ele está a acabar com a moral de toda a gente e agarram e prendem o Jeremias. E a pergunta é, quem é que tinha razão? Quem é que estava a dizer a verdade? Quem é que leva com as consequências como se fosse o aldrabão? Ainda querem ser profetas? Ainda querem ir para o ministério vocês? É que a gente quer aquilo que acha que é o sucesso do ministério sem pagar o preço do ministério. Há muita gente que deseja tantas coisas, mas não está disponível para pagar o preço. Porque, irmãos, eu olho para a Bíblia e eu também digo, o Elias. E se eu tivesse... Às vezes ponho-me a imaginar, se eu tivesse a unção que estava sobre Elias,
Já nem queria a de Eliseu, que é pressão dobrada, mas a do Elias só. E orava, fazia uma oração e via logo coisas incríveis acontecer. E depois eu olho para a vida do homem e digo assim, mas eu queria ir viver para o deserto. Mas será que eu queria chegar e ter um inimigo que só quer cortar-me a cabeça porque a única coisa que eu faço é obedecer ao Senhor? E nós vimos isto, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem, quando vocês vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Nós vimos isto. Oseias termina dizendo: quem é sábio para entender estas coisas? Prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Ele está a dizer o seguinte, pois isto é a última mensagem de Oseias. Olha, depois de tudo aquilo que vocês ouviram, retenham isto. Retenham que, se vocês ouvirem o Senhor, vocês estão a andar num caminho que é reto, porque isso é o caminho dele. Os justos, quem é verdadeiramente justo, quer andar no caminho do Senhor. Mas aqueles que são os transgressores, no mesmo caminho, vão cair. E era tão bom que nós tivéssemos boas notícias desta história. Mas logo a seguir começa outro profeta. E acaba este e começa outro. E acaba este e começa outro. E acaba este e começa outro. E chegando a Malaquias acaba. E há 400 anos de silêncio. E depois começa, no princípio, era o Verbo. Incrível, não é? Mas depois há uma pausa. Houve um homem enviado de Deus. Não era o Messias, mas veio para anunciar o Messias. E temos o último profeta, cuja mensagem era exatamente igual à dos outros todos. Arrependei-vos, é chegado o reino. Os profetas, aquilo que eles fazem é chamada para o arrependimento. E aquilo que nós, como ouvintes, devemos fazer é arrepender-nos. Porque a chamada do Senhor é exatamente para isso. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos orar ainda ao Senhor mais uma vez nesta noite. Vamos começar a impor as mãos nos telemóveis, porque os telemóveis nesta igreja é uma coisa impressionante. Eles quase que se suicidam. Eles não gostam de ouvir, arrependei-vos. E eles... É, que já foi ou ainda funciona? Então, o teu telemóvel é de guerra, não é? Amém. Meus irmãos, vamos orar, amém? Vamos orar. Deus é incrível. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ser teus filhos, Deus. E pelo privilégio que temos de, nas quartas-feiras à noite, ainda que possamos estar cansados, Deus, nos debruçarmos, Deus, sobre a tua palavra, Deus. Senhor, tu sabes o estado de cada um, Deus. Sabes a condição e conheces a condição de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Aqueles que já te conhecem, aqueles que não te conhecem, aqueles que têm relacionamento contigo, aqueles que estão a começar um relacionamento contigo e aqueles até que podem nem ter nenhum relacionamento contigo. Senhor, ainda assim nós clamamos, Deus, para que seja a tua palavra, Deus, a operar, Deus. Que neste lugar, nesta igreja, Deus, mais do que qualquer homem, mais do que qualquer mulher que possa falar, Deus, pregar, Deus, que seja a tua palavra a brilhar, Senhor, acima de todas as coisas, Deus. Tu és bendito, Senhor, Tu és soberano e és o Deus desta igreja e o Deus da nossa vida, Deus. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és perfeito, Deus, e os Teus caminhos são retos e justos, Deus, e é nesses mesmos caminhos que nós queremos caminhar, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e bondade. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos levantar a nossa oferta e depois só um anúncio.